Milionário fica em lágrimas ao receber pão de mendigo negro e sua resposta surpreende. Arthur, um milionário solitário, olhava pela janela da sua mansão imponente, numa cidade marcada pela disparidade. Enquanto sua vida se desenrolava em luxos e excessos, o mundo lá fora pulsava com um drama palpável. Ele se preparava para mais um dia de trabalho, cercado por empregados que pareciam mais robôs do que pessoas. E ali, na solidão de seu palácio, o peso da riqueza se tornava cada vez mais insuportável. Ao sair pela porta com a gravata perfeitamente ajustada e o aroma de café fresco em seu paladar, Arthur cruzou o caminho de homens e mulheres que lutavam por sobrevivência. Passos apressados, olhares vazios, mas uma figura se destacou entre a multidão. Samir, um morador de rua de origem africana, com um sorriso radiante que quase ofuscava a dor em seus olhos. Com uma mão estendida, ele ofereceu a Arthur um pedaço de pão. Quer um pouco? Dizia, a voz suave, quase como um confete pá. O que esse mendigo pode saber sobre riqueza? Pensou. Um impulso inicial de desprezo subiu até a garganta. Mas havia algo naquela vida desperdiçada, aquela generosidade inesperada em meio à miséria que o tocou de uma maneira desconcertante. Ele hesitou, olhando para o pão com um nó na garganta. Como era possível que alguém tão desolado pudesse oferecer algo? Samir, percebendo a luta interna do homem, prosseguiu. Não é só pão, é amor, é compartilhar. E amor, meu amigo, não tem preço. As palavras ecoaram na mente de Arthur, balançando as estruturas de sua solitária existência. O milionário sentia algo que não havia sentido em anos: vergonha e compaixão entrelaçadas como uma dança cruel. O que ele realmente tinha, além de bens materiais e um lar repleto de ecos silenciosos? O ruído da cidade ao redor desapareceu e, por um instante, tudo o que importava era aquela interação. No fundo, Samir lutava contra suas próprias sombras, recordando um erro agridoce que o levara à rua, um passado repleto de dilemas e perda. Enquanto isso, Arthur percebeu que o verdadeiro buraco em sua vida não era feito de dinheiro, mas de conexões humanas. Mas, antes que a conversa pudesse avançar, a tensão aumentou. Um homem surgiu da esquina, um rival antigo de Arthur. Seu olhar era venenoso, repleto de segredos que ameaçavam expor à luz o que Arthur tanto tentara esconder. Os rostos mudaram, o ar se pesou. O que estava em jogo se tornava mais do que uma simples interação. Era um teste de caráter. O que cada um dos homens estava disposto a sacrificar para encontrar a redenção em um mundo que parecia apodrecido por falta de compaixão? Arthur precisou de um instante para decidir. O que ele é? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava paralisado. O homem que antes parecia apenas um mendigo, agora se tornara o espelho de sua própria solidão. Um confronto interno estava em cena e Arthur sentiu o peso dos olhares ao redor. Samir, com seu sorriso caloroso, poderia ser uma chance de redenção. Mas então,
como um trovão em uma manhã clara, tudo mudou. O rival de Arthur, aquele homem que surgira do nada, tinha um sorriso maligno. "Olha quem está aqui!" exclamou. "O milionário em crise com sua consciência e seu mendigo. Sabe, Arthur, as coisas nem sempre são o que parecem." Com isso, ele deu um passo à frente, afastando a multidão que começava a se formar. As palavras soaram como estalidos de vidro quebrando. Arthur sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer?" Sua voz saiu mais baixa, mais tensa. O rival sorriu, um sorriso que exalava veneno, e fez um gesto como quem ia revelar um segredo mortal. "Sabe, seu amigo aqui pode não ser quem você pensa." Samir ficou em silêncio, a expressão de confiança começando a se desfazer. O olhar de Arthur pulava entre os dois homens. "Eu não sei como você se atreve", começou a dizer, mas o rival não estava disposto a deixar as coisas em aberto. "Ah, Arthur, você não faz ideia. O que você vê aí é um senhor, não um mendigo. Ele foi deixado para trás, uma herança jogada aos péssimos cuidados de quem não sabe cuidar." As palavras do rival ecoaram como um rugido e a multidão começou a murmurar. Arthur poderia sentir a incredulidade no ar. "Isso não pode ser verdade." Ele olhou nos olhos de Samir, que estava tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. O coração de Arthur batia rápido, como se quisesse escapar. "Você não sabe o que é a dor da perda, Arthur." Samir falou, a voz agora mais baixa. "Mas sei, eu perdi tudo, minha família, minha vida, mas o dinheiro não é tudo." Havia uma melancolia que fez o peito de Arthur se apertar. "Dinheiro?" O rival interrompeu. "É exatamente isso que ele quer. Uma vida de privilégios. O que você tem, Arthur? Ele quer se infiltrar na sua vida, puxar seu tapete e fazer você perder tudo. Ele não é pobre. Ele é astuto." As palavras lançadas como granadas. Samir não tinha mais o sorriso radiante. Agora, a expressão dele era de profunda dor. As peças estavam se movendo no tabuleiro. Arthur estava em choque. Ele se perguntava se deveria confiar em Samir ou acreditar no rival. O mundo ao redor parecia desmoronar. Então, no meio da agitação e das vozes, algo impressionante aconteceu. Um grupo de policiais apareceu do nada, interrompendo a cena. A multidão se agitou e os olhares se voltaram para eles. "Estamos aqui para prender um dos envolvidos em atividades ilegais", anunciou um dos oficiais, a insígnia brilhando no sol. A tensão alcançou um clímax. Os olhos de Arthur se arregalaram, enquanto a realidade parecia despedaçar-se ao seu redor. Ele percebeu, a vida dele, a verdade de Samir, tudo isso estava prestes a ser exposto. Ele tinha que decidir. O que ele faria? O que realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor? O que esse momento significava para a sua vida e para a vida de Samir? Os policiais começaram a se aproximar, e naquele instante tudo ficou em silêncio. Arthur rivalizava entre proteger Samir ou defender sua própria pele. As decisões estavam pesadas nas palmas de suas mãos. E o futuro se tornava um borrão. O que ele escolhesse agora mudaria tudo. Arthur estava paralisado. O peso do momento se tornava quase insuportável. Enquanto os policiais se aproximavam, o mundo ao seu redor se dissolvia, transformando tudo em um borrão. Seu coração pulsava acelerado e a dúvida corroía sua mente. Proteger Samir ou salvar a si mesmo? O rival se deleitava com o caos, saboreando cada segundo do espetáculo. Os policiais estavam agora a poucos passos deles.
Arthur sentiu o frio desses olhares sobre ele, a pressão aumentando, como se o ar estivesse mais pesado. Samir, visivelmente abalado, tentava manter a dignidade, mas sua expressão denunciava um turbilhão de emoções. "Arthur!" ele começou, mas o milionário já não estava ouvindo. As palavras do rival ressoavam como eco insuportável. Prendera um dos seus amigos de verdade? O rival provocou, rindo com desdém. O tumulto ao redor crescia. Afinal, quem é esse homem? Um mendigo ou um homem deixado para trás? Os murmúrios da multidão cercavam Arthur, amplificando a incerteza. Em um movimento brusco, um dos oficiais sacou uma pistola e apontou. "Calem-se todos! Temos uma situação aqui." A tensão explodiu. As pessoas começaram a recuar, formando um espaço ao redor do trio. Curiosidade misturada ao medo. Arthur mal respirava. "Eu não sei o que você está pensando, mas Samir não é um criminoso." Arthur gritou, sua voz se elevando em meio ao caos. "É só um homem perdido." Ele estava em choque, defendendo alguém que mal conhecia. Samir olhou para Arthur, os olhos carregados de um significado profundo. Uma conexão estava se formando, mas a sombra do passado ainda pairava no ar. "Você se importa mais com esse mendigo do que com a sua própria reputação?" O rival interrompeu, lançando mais combustível ao fogo. "Todos aqui sabem o que você esconde, Arthur. E agora você vai escolher um homem sem nada?" A multidão começou a murmurar novamente. Os olhares eram duvidosos, pesados. Então, no meio de tudo, uma explosão. O eco de um tiro cortou o ar. Todos congelaram. Um grito saiu de uma garganta, enquanto todos olhavam de forma atônita. Samir caiu ao chão, a expressão de paz rapidamente substituída pelo terror. Era como se o tempo tivesse parado. Arthur se lançou à frente, agarrando Samir. Mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma segunda explosão ecoou. Arthur sentiu a dor atravessar seu corpo. O calor invadiu seu lado esquerdo. Ele olhou para baixo, a cor vermelha se espalhando. No fundo, tudo estava em chamas. O rival, sumido. O caos, agora mais que real. A vida de Arthur, construída sobre pilares frágeis, desmoronava em segundos. Ele olhou para Samir, que também estava no chão. "Por que você?" Mas as palavras morreram em seus lábios. A expressão de Samir agora era de desespero, mas nos olhos havia algo mais. Conhecimento. Um segredo. "Arthur, eu... Samir gaguejou, os lábios tremendo, enquanto um novo grupo de policiais surgia, sem entender o que estava acontecendo. O verdadeiro motivo por trás do confronto estava prestes a ser revelado, mas tudo parecia se mover em câmera lenta. Samir fechou os olhos. "Você precisa saber a verdade sobre mim, sobre você." As palavras escaparam de sua boca, como um sussurro perdido no tumulto. Então, o silêncio absoluto tomou conta dos dois homens. Enquanto o mundo girava ao redor deles, Arthur estava paralisado, incapaz de compreender. A reviravolta estava apenas começando, e a verdade prometia ser devastadora. A multidão agora olhava com nojo de expectativa. As respostas estavam à vista. Mas o que as meras palavras poderiam realmente esconder? Arthur estava paralisado. O mundo ao seu redor girava e a adrenalina corria pelas veias.
O sangue escorrendo de seu lado parecia uma corrente que puxava para uma escuridão sem fim. Samir, não! Gritou, a dor cortante quase o fazendo cair. Ele se virou para o homem que se debatia no chão. Os olhos de Samir encontravam os seus, cheios de desespero e algo mais, um mistério profundo. Então, entre os gritos e o caos, algo chocante aconteceu. Em meio à confusão, um homem do fundo da multidão se destacou, empurrando o povo com determinação. Ele segurava um celular na mão e, quando chegou mais perto, Arthur reconheceu o rosto cansado. Era o pai de Samir. Como Samir tinha falado sobre a perda de sua família, ele nunca mencionou que ainda havia alguém vivo. O que estava acontecendo? O homem gritou, sua voz ecoando como um alarme. Samir, meu filho! O choque na voz dele cortou o ar. A multidão se calou momentaneamente, todos se virando para o novo chegado. Samir olhou para cima, a expressão dele mudando de dor para confusão. Pai, você está vivo? As palavras saíram em um sussurro, um misto de incredulidade e esperança. O pai se lançou ao chão, envolvendo Samir em seus braços. Eu procurei por você. Eu não consegui te encontrar. As lágrimas escorriam pelo rosto dos dois, uma cena de reencontro que deveria ser uma alegria, se não fosse pelo sangue e a tragédia ao redor. Mas algo não fazia sentido. O passado que Samir contara parecia começar a desmoronar. Arthur olhou para eles, o coração acelerado. Tudo o que ele pensava saber estava desmoronando. O que havia mais naquele homem que ele havia desprezado? Pensando ser apenas um mendigo, Samir não era apenas um homem perdido nas ruas. Ele tinha uma história, uma vida. E o pai, a presença dele parecia levantar mais perguntas do que respostas. Ele não é um mendigo, ele é meu filho. E quem é você, Arthur? O pai de Samir encarou o milionário e seus olhos estavam cheios de uma fúria silenciosa. Você realmente acha que é melhor que nós? Você e suas riquezas não significam nada diante do que passamos. Arthur engasgou. Ele não sabia o que dizer. A cena estava regida por uma intensidade emocional intensa, e todos os presentes sentiam isso. Os policiais, antes na linha da frente, agora pareciam meros espectadores, atônitos diante do drama que se desenrolava. O rival de Arthur, que havia sumido entre a confusão, se aproximava cautelosamente, um sorriso malicioso novamente nos lábios. Veja, Arthur, você se envolveu em algo que não entende. Ele é um homem que vive de aparências, mentindo até para sua própria família. O rival falou. A maldade transparente. Samir tem um passado que você não pode imaginar. A tensão crescia. O ambiente pulsava como um coração acelerado. Samir, agitadíssimo, se virou para Arthur, os olhos desesperados. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu era rico antes. Minhas escolhas me levaram a isso. Eu perdi tudo. As palavras de Samir estavam carregadas de peso e culpa. Arthur sentiu um nó na garganta ao ouvir a verdade. O homem que ele havia desprezado era, de fato, alguém que poderia entender sua solidão. Mas então, por que ele estava ali, envolto em miséria? Você não é só um mendigo, Arthur disse, sua voz tremendo. Você era! Você era alguém. Mas o que você fez para acabar assim? A pergunta escapou como um clamor desesperado. Era como se uma cortina fosse levantada, expondo um palco onde todos os personagens eram jogados em um jogo cruel da vida. No final, as aparências enganam.
Samir disse, um misto de dor e força na voz. E você, Arthur, está prestes a descobrir que tudo o que você pensa saber sobre mim, sobre você mesmo, pode estar prestes a mudar. Enquanto os policiais tentavam entender a situação, uma sirene começou a tocar ao fundo. O drama não havia terminado. Na verdade, tinha apenas começado. O que mais estava escondido? Assim, entre lágrimas de um reencontro e verdades não ditas, a vida de Arthur foi virada de cabeça para baixo. O que ele escolheria agora? E, principalmente, qual seria o custo da verdade? Arthur estava paralisado. O mundo ao seu redor girava e a adrenalina corria pelas veias. O sangue escorrendo de seu lado parecia uma corrente que puxava para uma escuridão sem fim. Samir, não! Gritou, a dor cortante quase o fazendo cair. Ele se virou para o homem que se debatia no chão. Os olhos de Samir encontravam os seus, cheios de desespero e algo mais, um mistério profundo. Então, entre os gritos e o caos, algo chocante aconteceu. Em meio à confusão, um homem do fundo da multidão se destacou, empurrando o povo com determinação. Ele segurava um celular na mão e, quando chegou mais perto, Arthur reconheceu o rosto cansado. Era o pai de Samir. Mas como? Samir tinha falado sobre a perda de sua família. Ele nunca mencionou que ainda havia alguém vivo. O que estava acontecendo? O homem gritou, sua voz ecoando como um alarme. Samir, meu filho! O choque na voz dele cortou o ar. A multidão se calou momentaneamente, todos se virando para o novo chegado. Samir olhou para cima, a expressão dele mudando de dor para confusão. Pai, você está vivo? As palavras saíram em um sussurro, um misto de incredulidade e esperança. O pai se lançou ao chão, envolvendo Samir em seus braços. Eu procurei por você! Eu não consegui te encontrar. As lágrimas escorriam pelo rosto dos dois. Uma cena de reencontro que deveria ser uma alegria se não fosse pelo sangue e a tragédia ao redor. Mas algo não fazia sentido. O passado que Samir contara parecia começar a desmoronar. Arthur olhou para eles, o coração acelerado. Tudo o que ele pensava saber estava desmoronando. O que havia mais naquele homem que ele havia desprezado, pensando ser apenas um mendigo? Samir não era apenas um homem perdido nas ruas. Ele tinha uma história, uma vida. E o pai? A presença dele parecia levantar mais perguntas do que respostas. Ele não é um mendigo. Ele é meu filho. E quem é você, Arthur? O pai de Samir encarou o milionário, e seus olhos estavam cheios de uma fúria silenciosa. Você realmente acha que é melhor que nós? Você e suas riquezas não significam nada diante do que passamos. Arthur engasgou. Ele não sabia o que dizer. A cena estava regida por uma intensidade emocional incrível, e todos os presentes sentiam isso. Os policiais, antes na linha da frente, agora pareciam meros espectadores, atônitos diante do drama que se desenrolava. O rival de Arthur, que havia sumido entre a confusão, se aproximava cautelosamente, um sorriso malicioso novamente nos lábios. Veja, Arthur, você se envolveu em algo que não entende. Ele é um homem que vive de aparências, mentindo até para sua própria família. O rival falou, a maldade transparente. Samir tem um passado que você não pode imaginar. A tensão crescia, o ambiente pulsava como um coração acelerado. Samir, agitadíssimo, se virou para Arthur, os olhos desesperados. Eu não queria que você soubesse assim. Mas eu era rico antes. Minhas escolhas me levaram a isso. Eu perdi tudo.
As palavras de Samir estavam carregadas de peso e culpa. Arthur sentiu um nó na garganta ao ouvir a verdade. O homem que ele havia desprezado era, de fato, alguém que poderia entender sua solidão. Mas então, por que ele estava ali, envolto em miséria? Você não é só um mendigo, Arthur disse, sua voz tremendo. Você era alguém. Mas o que você fez para acabar assim? A pergunta escapou como um clamor desesperado. Era como se uma cortina fosse levantada, expondo um palco onde todos os personagens eram jogados em um jogo cruel da vida. No final, as aparências enganam, Samir disse, um misto de dor e força na voz. E você, Arthur, está prestes a descobrir que tudo o que você pensa saber sobre mim, sobre você mesmo, pode estar prestes a mudar. Então, com um movimento inesperado, o pai de Samir olhou de volta para o rival. Você não sabe, mas a verdade é muito mais sombria. O silêncio caiu, enquanto ele começava a rir, um riso que arrepiava a espinha. Samir não é apenas um homem que perdeu tudo. Ele é a chave para algo muito maior. E você, Arthur, também é parte disso. Arthur, atônito, não pôde evitar de perguntar: o que você quer dizer? E antes que o pai de Samir pudesse responder, um grupo de policiais surgiu com fones de ouvido e rostos sérios. O caos reinava, mas o verdadeiro motivo por trás de tudo isso estava prestes a se revelar. No momento seguinte, um dos oficiais se aproximou, gritando: prendam todos, incluindo você, Samir. Você não pode escapar do que fez. O Watch DIY do local parecia estar em um pesadelo. Arthur estava confuso, mas a verdade que o pai de Samir estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Ele sentiu que estava à beira de um abismo. A queda era iminente. O que mais estava escondido? Uma sombra pairava, uma verdade devastadora prestes a emergir. A vida de Arthur, a vida de Samir, tudo estava prestes a mudar para sempre. Arthur estava paralisado. O mundo ao seu redor girava e a adrenalina corria pelas veias. O sangue escorrendo de seu lado parecia uma corrente, atraindo-o para um abismo sem fim. Samir, não! Gritou, a dor cortante quase fazendo-o cair. Ele se virou para o homem que se debatia no chão, os olhos de Samir encontrando os seus, cheios de desespero e algo mais, um mistério profundo. Então, entre os gritos e o caos, um homem surgiu do fundo da multidão, empurrando as pessoas com determinação. Ele segurava um celular na mão, e quando se aproximou, Arthur reconheceu o rosto cansado. Era o pai de Samir. Mas como? Samir havia falado sobre a perda de sua família. Nunca mencionou que ainda havia alguém vivo. O que estava acontecendo? O homem gritou, sua voz ecoando como um alarme. Samir, meu filho! O choque em sua voz cortou o ar. A multidão se calou momentaneamente, todos se virando para o novo chegado. Samir olhou para cima, a expressão dele mudando de dor para confusão. Pai, você está vivo? As palavras saíram em um sussurro, um misto de incredulidade e esperança. O pai se lançou ao chão, envolvendo Samir em seus braços. Eu procurei por você. Não consegui te encontrar. As lágrimas escorriam pelo rosto dos dois. Uma cena que deveria ser de alegria, se não fosse pelo sangue e pela tragédia ao redor. Mas algo não fazia sentido. O passado que Samir contara parecia desmoronar. O olhar de Arthur, atônito, vagava entre eles, enquanto as palavras do rival ecoavam em sua mente como uma tempestade. Tudo o que ele pensava saber sobre Samir e sua história estava se desfazendo. O que havia mais naquele homem que ele acreditava ser apenas um mendigo?
A confusão aumentava à medida que o pai de Samir o encarava com fúria. Ele não é um mendigo! Ele é meu filho! O pai gritava agora para Arthur, os olhos cheios de raiva. E quem é você? Apenas um tolo rico, achando que pode fazer o que quiser com as vidas dos outros. Arthur sentiu um aperto na garganta. Os policiais ainda cercavam a cena, mas o verdadeiro caos estava se desenrolando ali, em histórias ocultas e revelações. Então, como um raio em céu limpo, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu no meio da confusão, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela andou rapidamente em direção ao pai de Samir, e não havia dúvida. Era a mãe de Samir. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar longe de nós. Os olhos dela buscavam qualquer traço de familiaridade, mas encontravam apenas angústia. O estardalhaço aumentou e todos os olhares se voltaram para aquele drama intenso. Arthur não podia acreditar. Espera, vocês dois são... família? Sua voz tremia e a verdade estava se revelando como uma tempestade prestes a desabar. Sim, nós somos família, a mulher disse, um misto de dor e raiva. E você, Arthur? Você não é mais do que um ladrão que roubou meu filho de nós. As palavras dela cortaram como facas e Arthur sentiu sua vida desmoronar. A cena se tornara uma armadilha, todos o cercando e condenando. Mas não, isso não faz sentido. O que é que você quer dizer? Sua mente girava e as peças começavam a se encaixar, mas de maneira terrível. A multidão seguia em murmúrios, alguns admirados, outros alarmados. A verdade sobre quem Samir realmente era, o que havia acontecido com sua família, tudo se misturava em um mosaico caótico. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. O pai pegou o celular que havia esquecido, piscando para Arthur. Samir não perdeu tudo por acaso. Ele estava apenas esperando o momento certo para voltar e recuperar o que é dele. Arthur ficou paralisado. Recuperar o que é dele? Do que você está falando? A voz dele ecoava na mente de todos, mas ninguém respondeu. O caos cercava a cena, as luzes das sirenes piscando ao fundo. Foi aí que o rival de Arthur, com um sorriso sádico, fez seu movimento. Você realmente acha que a vida de Samir é simples? Ele não é quem você pensa. E ninguém aqui sabe a verdade. Os olhares da multidão se voltaram para ele, e algo nas palavras ativou um alerta. E então, no instante mais intenso, o pai de Samir gritou: "Você não sabe o que fez. A herança, os segredos, tudo isso está prestes a explodir no seu rosto, Arthur." O grito foi tão forte que fez o ar parar. Enquanto a tensão atingia seu ápice, o pai de Samir levantou o celular novamente e, com um toque, revelou uma imagem antes escondida. Os olhos de Arthur arregalaram, a realidade desmoronando em torno dele. A imagem gritante na tela não mostrava apenas Samir, mas sim uma conexão direta que o ligava a um escândalo maior. Algo que poderia não apenas arruinar sua vida, mas também a de todos os que estavam presentes. O que ele faria agora? E mais importante, como tudo isso mudaria seu mundo? A verdade estava prestes a vir à tona, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Arthur estava paralisado, o mundo ao seu redor girava. Samir, não! Gritou, a dor cortante quase fazendo-o cair. Ele se virou para o homem que se debatia no chão. Os olhos de Samir encontrando os seus, cheios de desespero e algo mais, um mistério profundo. Então, entre os gritos e o caos,
Um homem surgiu do fundo da multidão, empurrando as pessoas com determinação. Ele segurava um celular na mão, e quando se aproximou, Arthur reconheceu o rosto cansado. Era o pai de Samir. Mas como? Samir havia falado sobre a perda de sua família. Nunca mencionou que ainda havia alguém vivo. O que estava acontecendo? O homem gritou, sua voz ecoando como um alarme. Samir, meu filho! O choque em sua voz cortou o ar. A multidão se calou momentaneamente, todos se virando para o novo chegado. Samir olhou para cima, a expressão dele mudando de dor para confusão. Pai, você está vivo? As palavras saíram em um sussurro, um misto de incredulidade e esperança. O pai se lançou ao chão, envolvendo Samir em seus braços. Eu procurei por você, não consegui te encontrar. As lágrimas escorriam pelo rosto dos dois. Uma cena que deveria ser de alegria, se não fosse pelo sangue e pela tragédia ao redor. Mas algo não fazia sentido. O passado que Samir contara parecia desmoronar. O olhar de Arthur, atônito, vagava entre eles, enquanto as palavras do rival ecoavam em sua mente como uma tempestade. Tudo que ele pensava saber sobre Samir e sua história estava se desfazendo. O que havia mais naquele homem que ele acreditava ser apenas um mendigo? A confusão aumentava à medida que o pai de Samir o encarava com fúria. Ele não é um mendigo, ele é meu filho! O pai gritava para Arthur, os olhos cheios de raiva. E quem é você? Apenas um tolo rico achando que pode fazer o que quiser com as vidas dos outros. Arthur sentiu um aperto na garganta. Os policiais cercavam a cena, mas o verdadeiro caos estava se desenrolando ali, em histórias ocultas e revelações. Então, como um raio em céu limpo, algo inesperado aconteceu. O pai de Samir olhou rapidamente para o celular que tinha nas mãos e, com um movimento rápido, virou a tela para Arthur. Olha isto, disse ele, sua voz tremendo de emoção. Arthur se inclinou e viu a imagem. Uma foto antiga de uma família feliz. Samir, uma mulher e duas crianças, todos sorrindo. Mas logo abaixo, um nome estava marcado em letras garrafais: Arthur Mendes. O choque atravessou Arthur como um golpe. Ele se lembrou daquela foto, uma narrativa feliz de um passado que havia sido sepultado sob camadas de egoísmo e erros. Mas o que isso significava agora? O que Samir e essa família estavam fazendo na fotografia? Você não é apenas um milionário. Você é parte da vida dele, parte desse pesadelo, o pai continuou, seus olhos fixos em Arthur. E você sabia? Samir sussurrou, a dor reverberando na sua voz. Por que você nunca me disse? Você me deixou aqui. Arthur ficou atônito. Sentiu o chão se afastando sob seus pés. O rival estava certo. Era uma armadilha e ele era o peão em um jogo cruel. O escândalo começava a se desenrolar aos poucos. Linhas de suas vidas entrelaçadas de forma que ele nunca imaginara. A multidão olhava em choque. A tensão aumentava. As sirenes ainda soavam ao fundo. Mas agora era uma questão de sobrevivência, não apenas de um crime. Eu não sabia. Eu não fazia ideia. Arthur gritou, sua voz ecoando em desespero que o deixava ainda mais exposto. Suas riquezas não significavam nada. Seu mundo de conforto estava desmoronando. Samir, ele tentou, a voz falhando. Eu nunca quis, Querer não faz diferença. Olha onde sua indiferença nos levou. Samir respondia, as lágrimas escorrendo enquanto ele tentava se levantar, lutando contra a dor. Então, do nada, um segundo tiro ecoou. A multidão gritou. E não era direcionado a Samir. O rival, aquele homem sórdido que sempre esteve por trás,
caiu no chão. Um misto de choque e alívio tomou a cena. Mas quem havia disparado? O que estava acontecendo ali? Naquele momento, algo dentro de Arthur virou. Ele não conseguia mais ignorar a verdade que estava sendo revelada. O que mais estava escondido? Quem ele realmente era? Arthur. Baroa? Samir disse, os olhos fixos nos dele, uma centelha de determinação surgindo mesmo sob a dor. O destino de Arthur e Samir estava interligado de formas que nem eles podiam entender. O jogo do passado acabara de começar, e a verdadeira luta apenas se desenrolava. O que viriam a descobrir em seguida mudaria tudo e todos. Arthur estava paralisado. O mundo ao seu redor girava e a adrenalina corria pelas veias. O sangue escorrendo de seu lado parecia uma corrente atraindo-o para um abismo sem fim. Samir, não! Gritou, a dor cortante quase fazendo-o cair. Ele se virou para o homem que se debatia no chão. Os olhos de Samir encontrando os seus, cheios de desespero e algo mais. Um mistério profundo. Então, entre os gritos e o caos, um homem surgiu do fundo da multidão, empurrando as pessoas com determinação. Ele segurava um celular na mão, e quando se aproximou, Arthur reconheceu o rosto cansado. Era o pai de Samir. Mas como? Samir havia falado sobre a perda de sua família. Nunca mencionou que ainda havia alguém vivo. O que estava acontecendo? O homem gritou, sua voz ecoando como um alarme. Samir, meu filho! O choque em sua voz cortou o ar. A multidão se calou momentaneamente, todos se virando para o novo chegado. Samir olhou para cima, a expressão dele mudando de dor para confusão. Pai, você está vivo? As palavras saíram em um sussurro, um misto de incredulidade e esperança. O pai se lançou ao chão, envolvendo Samir em seus braços. Eu procurei por você, não consegui te encontrar. As lágrimas escorriam pelo rosto dos dois, uma cena que deveria ser de alegria, se não fosse pelo sangue e pela tragédia ao redor. Mas algo não fazia sentido. O passado que Samir contara parecia desmoronar. O olhar de Arthur, atônito, vagava entre eles, enquanto as palavras do rival ecoavam em sua mente como uma tempestade. Tudo o que ele pensava saber sobre Samir e sua história estava se desfazendo. O que havia mais naquele homem que ele acreditava ser apenas um mendigo? A confusão aumentava à medida que o pai de Samir o encarava com fúria. Ele não é um mendigo! Ele é? Meu filho! O pai gritava para Arthur, os olhos cheios de raiva. E quem é você? Apenas um tolo rico, achando que pode fazer o que quiser com as vidas dos outros. Arthur sentiu um aperto na garganta. Os policiais cercavam a cena, mas o verdadeiro caos estava se desenrolando ali, em histórias ocultas e revelações. Então, como um raio em céu limpo, algo inesperado aconteceu. O pai de Samir olhou rapidamente para o celular que tinha nas mãos e, com um movimento rápido, virou a tela para Arthur. Olha isto, disse ele, sua voz tremendo de emoção. Arthur se inclinou e viu a imagem. Uma foto antiga de uma família feliz. Samir, uma mulher e duas crianças, todos sorrindo. Mas logo abaixo, um nome estava marcado em letras garrafais. Arthur Mendes. O choque atravessou Arthur como um golpe. Ele se lembrou daquela foto.
uma narrativa feliz de um passado que havia sido sepultado sob camadas de egoísmo e erros. Mas o que isso significava agora? O que Samir e essa família estavam fazendo na fotografia? Você não é apenas um milionário. Você é parte da vida dele, parte desse pesadelo. O pai continuou, seus olhos fixos em Arthur. E você sabia? Samir sussurrou, a dor reverberando na sua voz. Por que você nunca me disse? Você me deixou aqui? Arthur ficou atônito. Sentiu o chão se afastando sob seus pés. O rival estava certo. Era uma armadilha e ele era o peão em um jogo cruel. O escândalo começava a se desenrolar aos poucos, linhas de suas vidas entrelaçadas de forma que ele nunca imaginara. A multidão olhava em choque. A tensão aumentava. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora era uma questão de sobrevivência, não apenas de um crime. Arthur! Samir tentou se levantar, a voz tremendo. Você precisa descobrir o que está realmente acontecendo. E foi quando o pai de Samir deu um passo à frente e, com um gesto dramático, revelou uma carta amarelada, suas mãos tremendo. Esta carta, ele pausou, a expressão de quem carrega o peso do mundo. Ela prova que você é o verdadeiro herdeiro da fortuna que a gente perdeu. A herança de Samir é sua. As palavras aterrissaram como uma bomba. Arthur sentiu seu coração parar. Herdeiro? Ah, fortuna! O que você está dizendo? Perguntou, a incredulidade brotando de sua voz. Ele nunca havia ouvido isso? Eu sabia que um dia você descobriria. Nós éramos uma família rica, mas havia um acordo com sua família, disse o pai, a dor e a verdade pesando em cada palavra. Samir não é só um homem que perdeu tudo, é o legítimo sucessor de uma linhagem. E você, a ligação entre vocês foi escondida. Um crime cometido pela sua própria família. O silêncio tomou conta do lugar. As pessoas observavam, tentando entender a nova verdade. Como? Por quê? Arthur se sentia desorientado. O que mais estava escondido em seu passado? Porque eu me recusei a deixá-lo tudo, gritou o pai de Samir, a raiva despertando chamas em seus olhos. Eu não deixaria a ganância de sua família destruir meu filho. Arthur estava confuso, sentindo seu mundo desmoronar. Era tudo uma cruel ironia? Ele, um homem rico, estava ligado a uma vida de escombros que sempre olhara com desprezo. E agora, ele e Samir estavam conectados de uma maneira que nem podiam compreender. Enquanto a multidão murmurejava, um grito repentino cortou o ar. Uma mulher, que ninguém havia notado antes, começou a correr em direção à cena. Não! Vocês não podem! E antes que alguém pudesse reagir, ela desmaiou, deixando o celular escorregar de suas mãos. A tela se virou, revelando mais que uma imagem. Uma mensagem! Era uma conta, um número, algo que sugeria que todos estavam em perigo. O caos se instalou novamente, enquanto Arthur olhava para as expressões confusas e alarmadas que o cercavam. O que tudo isso significava? A relação com Samir, com sua família, o peso da verdade. E o que aquela mulher tinha a ver com tudo isso? Um novo mistério emergia, e a tempestade apenas começava. O futuro estava mais obscuro do que nunca. O silêncio tomou conta, enquanto todos olhavam para a mulher desmaiada no chão. O celular dela brilhava com aquela mensagem, como se quisesse gritar sua importância. As sirenes continuavam a tocar, mas ali, naquele momento, tudo parecia funcionar em câmera lenta. A multidão estava paralisada, os olhos fixos,
No inesperado desfecho, Arthur se curvou para pegar o celular, suas mãos tremendo. A tela estava cheia de notificações, mas uma, em particular, se destacava. Uma imagem, um registro minucioso de algo que Arthur não estava preparado para ver. Era um vídeo. Ele clicou. Assim que a imagem se revelou, o mundo ao redor dele foi atropelado por um turbilhão de emoções. O que Arthur viu fez seu coração parar. Era um vídeo que mostrava a mulher desmaiada antes, rindo em uma mesa luxuosa, cercada por pessoas que ele reconheceu. Eram membros da alta sociedade, muitos deles amigos, alguns até colaboradores. Mas aí, o choque se aprofundou. Ele viu Samir, mais jovem, brilhando ao lado dela. Uma festa, risos, brindes, e de repente, a expressão de Samir mudou. Ele olhou para a câmera e, num gesto de desespero, gritou: "Libertem-me! O que vocês estão fazendo?" As imagens mudaram rapidamente, mas as palavras de Samir ainda ecoavam na mente de Arthur. A mulher, agora no chão, voltou a aparecer, seu rosto pálido, mas com os olhos cheios de uma intensidade que fez Arthur engasgar. "Ela não pode saber." Uma sombra de voz disseram a ele. "Nunca deixe que Samir descubra." "Quem é você?" Arthur gaguejou para a mulher caída, temendo a resposta. O pai de Samir estava em choque, incapaz de processar o que acabara de testemunhar. Era como se uma camada inteira do passado tivesse sido rasgada, revelando uma verdade crua e devastadora. "Vocês não entendem!" A mulher finalmente disse, as palavras saindo com dificuldade. Ela se levantou um pouco, com um esforço evidente. A vida de Samir é uma sombra do que realmente é. Só então Arthur percebeu o que estava sendo implícito. A verdade não era apenas uma fraude ligada a heranças e segredos familiares. Era um esquema maior, uma ensaiada encenação bem planejada. "Ele é mais do que um sem-teto, não é?" Arthur perguntou, o nó na garganta apertando. "O que você fez com ele?" E enquanto a pressão aumentava, um sussurro surgiu no meio da tensão. "Devemos parar!" Alguém na multidão gritou, um olhar de horror em seu rosto. Todos se viraram rapidamente, e no momento em que Arthur direcionou a atenção de volta para a mulher, ele percebeu horror em seus olhos. "A única forma de Samir escapar..." Ela começou, mas foi interrompida. "O que você fez para mantê-lo longe de nós?" O pai de Samir rugiu, avançando em sua direção. "Você tem que nos dizer." E o silêncio se aprofundou novamente. As sirenes ecoavam ao fundo, mas dentro do pequeno círculo, a tensão era palpável. Um sussurro crescente da multidão, murmurando sobre o que havia sido revelado, começava a apertar o espaço ao redor deles. Então, como um piscar de luz, a mulher finalmente desabafou. "Você não sabe, mas Samir nunca foi a verdadeira vítima. Ele fez escolhas. E eu sou a única que sabe disso tudo." Arthur sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo?" A pergunta mal saiu de sua boca antes que ela cruzasse os braços. Uma sombra de um sorriso nos lábios. "Ele não luta contra você, Arthur. Ele luta para ser livre, assim como eu." As palavras dela pairaram no ar como uma tempestade iminente, prestes a explodir. E sem aviso, o que parecia uma reviravolta se transformou em algo mais sombrio. A mulher olhou para Arthur com um entendimento profundo nos olhos. "Você é parte do plano. O que você não sabe é que a decisão que você tomar agora mudará o destino dele e o seu. Escolha sabiamente.
Os olhos da multidão estavam fixos neles, e Arthur sentiu a pressão aumentando. As consequências daquela escolha não eram apenas para ele. Todo um enredo de vidas entrelaçadas estava prestes a se desenrolar, e a pergunta pairava no ar, pesada e devastadora. Seria a escolha pela liberdade ou pela escravidão? E o que isso significaria para a vida deles a partir de agora? A resposta era mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. A tensão no ar era palpável. Arthur, com a respiração entrecortada, segurava o celular da mulher, ainda atordoado com as revelações. A multidão os observava, com olhares expectantes, sem saber se presenciavam uma tragédia ou o despertar de algo maior. O pai de Samir estava em prantos, enquanto a mãe se levantava, pálida e ofegante, como se a verdade a tivesse revigorado. "Vocês precisam me ouvir", a mulher exclamou, o medo transparecendo em sua voz trêmula. "Tudo isso pode mudar vidas, não só a de Samir, mas a de todos nós." Arthur sentiu um nó na garganta. As palavras dela cortaram como facas, mas havia uma faísca de esperança. "Diga logo", ele gritou, angustiado. "Samir não é apenas uma vítima. Ele é a chave para descobrir o que aconteceu. E você, Arthur, também tem um papel nesse jogo do destino", continuou ela, o olhar fixo em Arthur com uma determinação que ele nunca tinha visto. "Mas o que isso tudo significa?" Samir perguntou, a firmeza de sua voz se misturando ao desespero nos olhos. "Quem eu realmente sou? Você é parte de uma herança muito maior, uma história que foi enterrada pelas vencedoras do passado", a mulher disse, apontando para o celular. "A imagem que você viu é só o começo. A conexão entre suas famílias foi cortada para esconder verdades que todos temem enfrentar." "Mas como posso acreditar em você?" Arthur perguntou, o coração acelerando. "Tudo o que eu sou, tudo o que construí." A voz dele falhou. "Olhe ao seu redor." A mãe de Samir gritou, o peito arfante. "A vida de vocês está entrelaçada. As finanças, segredos, dores." "O que você viu é só a ponta do iceberg." Os murmúrios da multidão aumentavam, o choque e a curiosidade se misturando. Arthur percebeu que ele não estava apenas defendendo um desconhecido, mas lutando pela própria verdade. A verdade sobre si mesmo. De repente, uma sirene pulsante interrompeu o clima tenso. Mais policiais chegaram, com rostos sérios. Os gritos aumentaram, e todos na multidão começaram a recuar. Arthur olhou para os policiais e, num movimento repentino, decidiu. Era hora de agir. "Esperem!" gritou, enquanto se dirigia aos oficiais. "Precisamos esclarecer tudo isso. Não podemos deixar que mais segredos sejam enterrados." Os policiais, pegando o trama que se desenrolava, mudaram seu foco de investigação. Um dos oficiais, com a mão em seu cinto, olhou diretamente para Arthur e fez um gesto para ficar em silêncio. "Estamos aqui para investigar as circunstâncias desse incidente", ele disse, a voz imponente. "Conte-nos o que aconteceu." Arthur, decidido, respirou fundo. "O que aconteceu aqui é muito mais do que um crime. É uma revelação. Temos que falar sobre as conexões entre nós." À medida que contava a história, a conexão que ele e Samir tinham começado a florescer, como flores nascendo em meio ao caos. O olhar de Samir se iluminava aos poucos, enquanto Arthur falava. Era o momento de libertação, um novo começo. Enquanto a polícia ouvia, a vibe mudou. A multidão se aproximava para ouvir, e os murmúrios de indignação e espanto foram se tornando murmúrios de compreensão. Uma transformação estava surgindo.
As verdades foram sendo reveladas, conexões se formando. O drama do passado agora aberto à luz do presente. E ali, naquele momento, os dois homens perceberam que sua jornada juntos não tinha apenas começado, mas que juntos poderiam encontrar um caminho, uma forma de curar, não só um ao outro, mas a todos ao redor. Depois de longos minutos, enquanto os policiais anotavam e o público se dispersava lentamente, Arthur e Samir se encontraram em um canto do tumulto, ainda vibrando pela revelação da verdade. Eu não sou só um mendigo, Arthur. Samir começou, a voz mais firme agora. Eu sou alguém, e nós dois temos a oportunidade de mudar tudo isso. Arthur assentiu, um novo propósito em seus olhos. E eu não posso deixar você solitário nessa luta. Vamos fazer isso juntos! E ali, naquele instante, um vínculo inquebrantável começou a se formar entre eles. O futuro ainda era incerto, mas havia esperança. E a vida deles agora tinha um novo propósito. O destino guardava segredos que precisavam ser desvendados. E juntos, eles enfrentariam qualquer tempestade que viesse. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que possamos continuar trazendo essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa jornada. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Entre para a comunidade dos verdadeiros fãs e faça parte dessa revolução de histórias.